Fala pessoal, você sabia que quando você lança um objeto verticalmente para cima de um ponto e ele retorna para o mesmo ponto, se você desprezar a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai continuar a nossa revisão de cinemática. No vídeo passado, a gente falou sobre a queda livre e no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o lançamento vertical, tá? É claro que na situação que eu vou descrever agora, a gente vai desprezar a resistência do ar. Tudo bem? Então bora lá. Imagina que um objeto ele vai ser lançado da superfície da Terra com uma velocidade inicial que eu vou chamar de V0. Veja, o objeto ele sobe, mas como esse objeto ele está sob a ação da gravidade, o objeto sobe, mas a aceleração da gravidade ela está agindo em sentido contrário ao seu movimento. Isso quer dizer que o movimento desse objeto ele é um movimento retardado. Tá certo? É claro que, como a gente está considerando pequenas alturas, a gente considera que a aceleração da gravidade ela seja praticamente constante. E se você considera a aceleração constante, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Embora seja o mr e o v, esse mr/v ele se refere a um movimento retardado, beleza? O objeto sobe, mas a aceleração está agindo em sentido contrário ao seu movimento. Tanto é que quando esse objeto atingir o ponto mais alto de sua trajetória, ele vai parar. Agora observa, ele vai parar, mas ele não permanece parado. Ele para depois ele voltar. Mas se ele para, a velocidade final dele vale zero. E isso acontece quando ele atinge a chamada altura máxima. Tudo bem? Pessoal, assim como na queda livre, o lançamento vertical também é um exemplo, como acabei de citar, de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então você pode usar qualquer equação do m, r e o v. Tudo bem, pessoal? Para isso, a gente vai adotar um eixo de referência. Eu estou adotando esse eixo de referência apontado para cima. Então, eu estou adotando como esse sentido sendo meu sentido positivo. Então, tudo que tiver esse mesmo sentido, ele será positivo. E tudo que tiver sentido contrário a essa orientação, ele será negativo. Por exemplo, na figura você percebe que a velocidade, olha, ela tem o mesmo sentido da orientação. Então, nas equações, a gente considera ela positiva. Veja, a aceleração da gravidade, ela tem sentido contrário à orientação. Então, nas equações, a gente considera ela como sendo negativa. Tudo bem? Então, veja que esse sinal positivo ou negativo, isso vai depender do sentido de referência que você adota. Tudo bem, pessoal? Então, vamos calcular a chamada altura máxima. E para isso, a gente vai utilizar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. O que você vai fazer é pegar uma equação que você já conhece, uma equação velha, e a gente vai dar uma roupagem diferente. Aonde aparece o ΔS, a gente coloca a altura máxima. E aonde aparece o A, a gente coloca o G. Então, bora lá.
A velocidade final, ela vale zero, porque no ponto mais alto da trajetória ele para depois ele voltar. Velocidade inicial, v0², mais 2 vezes a gente vai trocar o a pelo g. Mas como o g ele está em sentido contrário da orientação, então na equação ele fica negativo. Então menos 2g, aonde aparece o ΔS, a gente coloca a altura máxima, tá certo? Então é só você saber arrumar agora esse desenvolvimento. Então bora lá. Aqui positivo com negativo, é negativo, ó. Posso jogar esse cara para cá positivo, 2gh máximo é igual a v0². Como eu quero o valor da altura máxima, joga esse 2g para cá dividindo. Então a altura máxima ela vai ser v0² sobre 2g. Tudo bem, pessoal? Claro. Eu não estou pedindo para você decorar uma equação. Eu acho que o mais sensato de tudo é você pegar a questão de lançamento vertical de baixo para cima e se lembrar que você pode usar qualquer equação do MRUV, beleza? Não esquecendo que a primeira coisa que você faz é adotar um sentido, um eixo de referência. Tudo bem? Agora, observa que esse objeto ele vai levar um certo tempo para atingir a altura máxima. Eu posso chamar esse tempo de subida, mas eu vou chamar esse tempo de tempo máximo. Quem é o tempo máximo? É o tempo gasto pelo objeto para atingir a altura máxima, beleza? Então eu pego a equação da velocidade, a velocidade final ela vale zero, isso acontece no ponto mais alto da trajetória, v0, a velocidade ela é positiva porque ela tem o mesmo sentido da orientação que eu adotei, mas o a gente troca pelo g, mas como o g ele está em sentido contrário da orientação que eu adotei, esse cara será negativo, beleza? Então, aqui vai dar negativo, joga esse cara para cá positivo, g tempo máximo é igual a v0. Então, quer dizer que o tempo máximo vai ser igual a v0 sobre g. Não esquecendo que o que eu chamo de tempo máximo é o tempo gasto pelo objeto para atingir a altura máxima. Beleza? Eu vou me afastar da tela para você dar um print, para você fazer suas anotações. Daqui a pouco a gente vai ver algumas observações referentes a esse assunto. Beleza? Bom, vejamos agora algumas observações sobre o lançamento vertical de baixo para cima. Então veja, olha, eu tentei retratar nesse desenho, particularmente feito por mim, a velocidade de um objeto a cada instante, no momento que esse objeto é lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto e retorna para o ponto de partida. É claro, gente, que esse objeto ele sobe e desce na mesma vertical. Eu apenas separei para você ter uma visão melhor, tá legal? Não quer dizer que ele descreva essa trajetória, né? É um lançamento vertical de baixo para cima. Então ele sobe na vertical e ele desce na mesma vertical. Como eu disse, eu só separei para a gente ter uma visão melhor, tá certo? Então veja, olha, um objeto lançado verticalmente para cima, é claro que eu estou desprezando a resistência do ar. Veja, quando esse objeto ele sobe, ele está em sentido contrário à aceleração da gravidade. Então quer dizer que na subida o movimento é retardado, porque ele está subindo, mas a gravidade está para baixo. Tanto é que no ponto mais alto da trajetória, como vimos, esse objeto ele para depois ele voltar. É claro que durante a descida, o movimento dele agora é a favor da gravidade. Então quer dizer que o movimento dele, nesse caso, ele é um movimento acelerado. Tudo bem, pessoal? Eu tentei colocar numa figura a velocidade desse objeto na subida e a velocidade do objeto na descida
analisando os mesmos pontos, beleza? Então veja, olha, a velocidade, o módulo da velocidade diminui durante a subida até a velocidade zerar, mas o módulo da velocidade aumenta durante a descida. Na subida, movimento retardado, e na descida, o movimento ele é acelerado, beleza? Observação, olha, perceba que na subida e na descida, olha, eu estou analisando o mesmo ponto, tanto na subida quanto na descida. O que é que você percebe? Que o módulo da velocidade é a mesma. Então, quando o objeto ele passa por um ponto na subida, quando ele passar nesse mesmo ponto na descida, ele tem que apresentar a mesma velocidade em módulo. Veja, a mesma velocidade em módulo, porque você não pode dizer a velocidade é a mesma. Não te esquece que a velocidade é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. Embora o módulo da velocidade seja a mesma, o sentido é diferente. Aqui, ó, o vetor está para cima, porque o objeto está subindo. Aqui o vetor está para baixo, porque o objeto está descendo. Daí a origem desse sinal algébrico negativo, tá certo? Pode perceber que na subida, ó, o sentido da velocidade concorda com a orientação. Por isso que a velocidade ela é positiva. Só que durante a descida, veja, a velocidade tem sentido contrário à orientação. Está aí a origem desse sinal algébrico. Beleza? Bora pegar bem aqui, ó. Na subida, o módulo da velocidade é 20 metros por segundo. Então, quando esse objeto descer, que ele passar pelo mesmo ponto, ele tem que apresentar um mesmo módulo da velocidade. Beleza? Mas isso só acontece quando você despreza a resistência do ar. Tá certo? Essa é a condição. Você vai ter que desprezar a resistência do ar, beleza? Uma outra consequência disso, gente, é que o tempo de subida ele vai ser igual ao tempo de descida. Se esse objeto ele leva 3 segundos para subir, ele vai ter que levar 3 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, claro, desde que você despreze a resistência do ar, tá certo? Agora é claro, o tempo de subida só é igual ao tempo de descida se ele sai de um ponto e ele retorna, logicamente, para o mesmo ponto. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um printzinho para estudar, que a gente vai resolver 2 questõezinhas para sedimentar esse conhecimento. Beleza? Bora ver agora, gente, 2 aplicações do que acabamos de ver sobre o lançamento vertical de baixo para cima, tá? Olha só, primeiro exemplo. Uma pedra lançada do solo verticalmente para cima e ela permanece no ar durante 4 segundos. Desprezando a resistência do ar, determine a velocidade de lançamento e a altura máxima atingida por essa pedra. Veja um detalhe. A questão diz que essa pedra ela permanece no ar durante 4 segundos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa pedra ela leva 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. Acabamos de ver que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Claro, desde que o objeto seja lançado de um ponto e ele retorne para o mesmo ponto. Tá certo? Então, permanece no ar durante 4 segundos. Levou 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. O tempo de subida, que nós chamamos de tempo máximo, nesse caso ele vale 2 segundos. Tudo bem, pessoal? A gente acabou de ver que o tempo máximo, ou seja, o tempo gasto para atingir a altura máxima, ele vai ser dado por V0 sobre G, tá certo? O tempo máximo, que é o tempo gasto para atingir a altura máxima, é 2 segundos. Isso vai ser igual a V0 sobre G. Embora eu não tenha dado o valor de G na questão,
a gente vai adotar como módulo de G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G, o módulo de G, vale 10 metros por segundo. Beleza? Jogando esse cara para cá, ó, daqui você tira que a velocidade de lançamento, ela vale 20 metros por segundo. Tá certo? Com isso, a gente resolve o item A. O que é que foi pedido no item B? A altura máxima atingida por esse objeto. Nós vimos que a altura máxima ela vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Da onde você tira que a altura máxima ela vai ser igual a V0. A gente não tinha V0, mas a gente encontrou, ó, vale 20. Só que 20 ao quadrado sobre 2 vezes G, que vale 10. Da onde você tira que a altura máxima ela vai ser igual 20 ao quadrado, 400. Aqui embaixo dá 20, simplificando. Então quer dizer que a altura máxima atingida pela pedra, ela vale 20 metros. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar da tela para você dar um print para refazer essa questão. Daqui a pouco eu volto para resolver mais uma questãozinha de lançamento vertical. Bom, a gente vai resolver agora uma segunda questão envolvendo lançamento vertical. Então, olha só. Na figura abaixo, despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo, depois do lançamento, a pedra leva para chegar no solo? Veja, nós temos um exemplo agora de uma pedra que é lançada do alto de um prédio de 25 metros de altura com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo ela leva para atingir o solo. Veja, eu não posso utilizar as equações que eu deduzi no início do vídeo. Por quê? Porque no início do vídeo eu supus que o objeto era lançado de um ponto e ele retornava para o mesmo ponto. Aqui, o objeto é lançado de um ponto, que é o alto do prédio, e vai atingir outro ponto, que é o solo. Então eu não posso utilizar aquelas equações que eu deduzi no início da aula. Aí você pergunta, mas Nonato, qual a equação que eu vou utilizar? Pessoal, não esqueça que o lançamento vertical nada mais é do que um exercício de MRUV, de movimento retilíneo uniformemente variado. Então você pode utilizar qualquer equação do MRUV, tá certo? Por exemplo, eu vou pegar a equação horária do espaço do MRUV. Ora, você sabe que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a equação horária do espaço do MRUV. Eu só vou trocar esse S e no lugar desse S eu vou colocar H, né? Já que a gente está trabalhando com altura aí, eu vou colocar H. Mas isso aí é a escolha de vocês. Pode deixar do jeito que você entender. Vamos interpretar agora, olha. A pedra, ela foi lançada de 25 metros de altura, ó, e depois ela atinge o solo. Eu vou adotar esse eixo aqui como sendo meu eixo de referência. Lembra? Tudo que concorda com esse sentido é positivo e tudo que discorda dele será negativo. Veja, esses 25 metros, eles representam a altura inicial, né? É a posição inicial da pedra. A posição inicial vale 25, mas a posição final dessa pedra, quanto é que ela vale? 0. Tá certo? Então, ó, a altura final vale 0, a altura final vale 0, que é igual à altura inicial da pedra. A altura inicial vale quanto? 25. Então aqui fica 25. Agora veja, a velocidade ela concorda com a orientação.
Se ela concorda, ela é positiva. Então, mais 20t mais A. A aceleração, nesse caso, é o G. Ora, como o G ele está em sentido contrário da orientação, ele será negativo. Então, G vale menos 10, t ao quadrado e tudo isso sobre 2. Pronto, resolvemos a questão. A física da questão morre aqui. O resto é habilidade matemática. Então, bora lá. Aqui vai ficar 0, que é igual a 25, mais 20t, mais com menos é menos, 10 por 2 é 5, então 5t ao quadrado. Você já viu que vai dar uma equação do segundo grau, né? Eu vou jogar todo mundo para cá com sinal trocado, ó. Esse cara negativo, ele passa para cá positivo. Esse cara que é positivo, ele passa para cá negativo. Esse que é positivo passa para cá negativo. E tudo isso é igual a 0. Eu posso simplificar, isso aí fica a teu critério. Eu posso simplificar essa equação tudo por 5, ó. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui fica t ao quadrado menos 20 dividido por 5 é 4. Aqui vai dar 4t. Aqui, ó, 25 por 5 vai dar 5. E tudo isso é igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau. Aí você resolve do jeito que você entender. Nonato, eu posso utilizar a equação de Bhaskara? Claro que pode. Nonato, eu posso usar aquela regra da soma do produto? Claro que pode. Eu não vou resolver a equação para o vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho certeza que o Enem se aproximando, equação do segundo grau é uma coisa que você tira de letra. Se você resolver essa equação, você vai encontrar dois tempos. T', que é igual a menos 1 segundo, e T', que é igual a 5 segundos. Beleza? Bom, como esse tempo negativo, ele é um tempo que aqui, nessa questão, ele é irrelevante, né? Ele não convém, então a resposta 5 segundos. Beleza? Então essa pedra vai levar 5 segundos para atingir o solo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. O que eu falei aqui, eu quero que você guarde, porque para o próximo vídeo que a gente vai estudar o lançamento oblíquo, eu vou precisar dessa teoria aqui. Tudo bem, pessoal? Um grande beijo.